Certamente vocês já viram por aí na televisão, no rádio, na internet, inúmeras previsões, né. Antigamente, o Fantástico, na TV, passava os pais santos jogando búzio, fulano vai morrer, um artista famoso vai morrer, olha, vai ter chuva, né, vai ter uma inundação, olha, vai ter um terremoto, né. A maioria dessas, leituras, e na internet tem muitas, se baseiam ou em coisas que já aconteceram e é natural, você vai ver a tendência daquilo, aí não precisa de oráculo, né. Então, uma cidade que está muito violenta e está havendo um confronto, claro que vai ter muita morte de tiro, né. Isso estranho seria se de repente todo mundo parasse de trocar tiro, né. E uma segunda forma como as pessoas fazem são de inspiração de entidades, né. Muito comum você ver videntes na internet, aonde a pombagira, o exu, seja lá o que for, soprou no ouvido dessas pessoas que se apresentam como, sensitivas, né, ou médiuns e tal. O oráculo, ele até passa um pouco pela intuição, mas ele é um instrumento de alguém que leva anos e anos de estudo para saber interpretar as suas ferramentas. E é isso que vamos fazer aqui. Nós vamos interpretar e conversar um pouco sobre as minhas da Fá, as minhas leituras de Ifá, para o ano de 2024. Dentro do sistema de Ifá e do culto aos orixás, isso normalmente é feito especificamente para casas, tá? Então, lá em 2011, 2008, quando comecei a fazer isso para a minha casa, a ideia era que víssemos a questão egregórica, né? O que o pessoal chama de egrégora? Egrégora é uma palavra ocidental para você entender que existe a energia se agrega. Então, uma casa espiritual, uma casa de santo, aquelas pessoas todas juntas formam um padrão energético, formam um padrão espiritual. Isso é uma egrégora. Ela vai agregar pensamentos afins, energias afins, tá? Então, normalmente, as leituras de Ifá, ou de búzio, não importa, tá? Elas são feitas para analisar as egrégoras. Então, quando você vai ver em Oió, os babalaôs de Oió fazerem o Odu do ano, né? Eles estão fazendo aquilo para a cidade deles lá, Oió, né? E vão ver o que o deus principal daquela cidade vai falar, Xangô, né? Para aquela cidade. Então, é uma relação particular. O que se torna interessante, como eu disse no começo, é que o oráculo, ele não se baseia na resposta, ele se baseia na pergunta. Então, você pode fazer uma leitura mais abrangente se você fizer a pergunta correta a partir do seu ponto de vista, tá? E foi isso que eu percebi já há muitos anos, e aonde tenho tido, graças a Deus e a Oromilá, todo ano boas leituras sobre as possibilidades, as probabilidades. Então, com muita humildade que me posiciono, isso aqui não é um vaticínio, eu não sou o Deus da adivinhação, não é isso. Uma leitura de probabilidades egregórica relacionada ao Brasil, tá? Então, é claro que você pode ter em outras casas outras leituras, sem problema nenhum, tá? Não é a minha que é a certa. Não. A minha é uma das probabilidades, é uma das possibilidades, ok? E é baseado nessas leituras de vários oráculos que a gente vai desenvolver os nossos ebós. Eu, pelo menos, tenho um bom currículo, né, de acertos no decorrer de todos esses anos. Vamos lá, estou pegando fôlego para a gente
Falar, vamos começar o Odu do ano do Brasil no ano de 2024. Então, aqui o Odu principal, a leitura principal. O Odu, a Adri está falando, amando esses conhecimentos. Obrigado, Adri. Vamos lá. É o Iekulogbe. Então, como eu disse, eu poderia ter colocado para cada Odu um então, uma série de textos. Não, vamos direto no lance. O Iekulogbe é um Odu que fala de sombras e luz, de trevas e luz. O Iekulogbe nos fala da luz que sai da escuridão. Tá? É um Odu que fala de ancestralidade, antepassados, o oculto, o inconsciente coletivo, se manifestando. Então, é um ano onde os aspectos do inconsciente coletivo, dos ancestrais, das relações com a espiritualidade vai estar muito evidente, e a espiritualidade profunda em relação ao Brasil. É um Odu que fala, para dar um exemplo, da luz que sai das trevas. Imagina um raio de luz saindo do fundo do mar. É isso que é o Iekulogbe. A sua manifestação está positiva, está num bom caminho, confirmado pelo Odu Oyeku Orim. O Oyeku Orim é o Odu que fala do inconsciente coletivo, numa região do Ori, que fala do Inhori, do inconsciente, em relação aos sentimentos, em relações às emoções. Está no bom caminho, está positivo, mas aonde o Ieku fala do perigo do inconsciente. Esse perigo do inconsciente nos fala de possibilidades de situações inesperadas, tanto em âmbito político como em âmbito emocional. O Ieku é um Odu master dentro do Código de Fã, do feminino da geração do inconsciente. Então, muita turbulência dentro da sociedade brasileira durante o ano de 2024, mas uma turbulência que está oculta. Sabe aquele negócio que está quietinho e, de repente, buf, dá um boom? É isso, tá? Então, um aparente apaziguamento, uma aparente calma, de repente sai aquele fogo de dentro do fundo do mar. Como o Odu está positivo, podemos interpretar isso de uma forma que é positiva para as pessoas. Isso vai ser positivo para um amadurecimento do país como um todo, para a própria sociedade. Quando o Ieku aparece, fala de transformação, fala de mudanças profundas no inconsciente, mudanças profundas na sociedade do Brasil que trazem um novo comportamento, um novo dinamismo, novas emoções, novas formas de ver. Isso, dentro das histórias dos povos, fala também das trocas de gerações, né? Onde, por exemplo, nós vamos ter, tem as pessoas da minha geração, que já passaram dos 50, tem a galera dos 30, a galera dos 20, né? Que está no Brasil, toda uma nova geração trazendo novos conceitos, novas visões, ou seja, um novo processo. Então, o Brasil, de uma forma geral, como sociedade, como parte espiritual e energética, está sendo muito influenciado pela água e pelo fogo. A água do inconsciente com o fogo de uma nova postura, de uma nova visão. Mesmo sendo positiva, esse processo é um processo que pode trazer algumas confusões no decorrer do ano, na sociedade como um todo. E essas confusões são do nada acontece um negócio, tá? Em se tratando de elemento, estamos falando de um ano de água, é um ano regido pela água profunda, a água escura do inconsciente com o fogo do céu, tá? Então, é um ano de energias muito poderosas, muito intensas, e, ao mesmo tempo que são opostas, são complementares, ou seja,
as oposições da sociedade brasileira vão estar bem acentuadas, mas com uma tendência a se entenderem. Tá? O que veio do passado, que são oposições muito radicais e tal, vão ter uma tendência a um estabelecimento melhor dentro da sociedade. Por quê? Porque a divindade que rege o ano no Brasil é a própria terra, é Ialê Onilé. Isso é o nome do Odu pela ordem de Ifá, Abigail. Esse 44 é isso, tá? Eu uso a ordem de Ifá de Lei e Fé. Então, Oyeku Orim é o número do Odu. Tá? Normalmente eu apago, mas alguns escapam. E aí nós vamos precisar entender uma outra coisa interessante, né? Nós estamos falando de energias ancestrais. As energias espirituais que vão envolver o Brasil esse ano são muito profundas, são muito ancestrais, são muito raízes. A Leonilé é a divindade da terra. E a divindade da terra tem duas manifestações. A sua manifestação de fertilidade, né? O Brasil é um país muito relacionado à terra, não é à toa que ele é um dos maiores produtores de alimento, né? Plantio. Mas a terra, ela tem uma manifestação positiva, fértil, a mãe terra, e tem uma manifestação perigosa, negativa, de esterilidade, que se chama Ogueré. Tá? É a mesma divindade, só que quando atuando de forma positiva, na fertilidade, é Ialê Onilé. E quando atua de forma negativa, na esterilidade, é Ogueré. O Odu ele está positivo, mas como são forças ancestrais, podem haver esses ciclos de conflito. Mas um ano regido pela Terra tende a ser muito farto, tende a ser muito bom. Mas o Odu Oyeku é um Odu lento, tá? Que trabalha com rompantes. Então, essa positividade da estruturação da sociedade vai ser esse ciclo parada, salto, para, salto, para, salto, tá? E se esse Odu cai para uma casa de santo, eu aconselharia a pessoa a fazer o ritual de Onidré, dar comida à terra, no início do ano, né? E a oferenda é o caracol, o inhame da costa e uma cabaça com água, tá? Onde você quinou folhas de sálvia, ok? Ah, babá, mas eu não sei usar caracol, né? Que é uma ideia de apaziguamento, né? Você pode usar a folha da babosa, sem casca e sem espinho, tá? Oferecendo como se fosse a água do caracol. Então, você em uma cabaça, você põe água, aqui na folha de sálvia, do lado põe um inhame cozido, com casca sobre a folha de sálvia, de salsa e tanchagem, e por cima você oferece aquela gosma da babosa, representando o caracol, trazendo a ideia de apaziguamento. Esse é um ritual, como estão dizendo aqui, de Eru, rituais de tranquilidade, para que a terra esteja calma, que ela esteja fértil e positiva para você no decorrer do ano. E o que eu posso cantar? A Cantiga da Terra, que eu já ensinei. E, obviamente, antes Exu. Se oferece isso a Exu e a Ialê Onilé, a divindade da terra. Tá bom? Para as pessoas de Ifá que estão assistindo, vocês já sabem, tem aqui a Onifá, o Ieku, o B.